Bom, nessa última empresa, né, que eu estava, nós tínhamos a missão, eu cheguei lá nessa época com a missão de implantar uma área que não existia, que é a área de PCP. Então, imagine vocês uma empresa que não tinha uma área de PCP, fazia programação só de acordo com o feeling, né, das pessoas que ali trabalhavam. Então, a minha missão era implantar um PCP. Imagina o nível de complexidade de você chegar e falar assim, olha, empresa, hoje nós vamos começar aqui um processo de consultoria, então eu vou começar como gestora de operações dessa fábrica e nós vamos implementar um PCP. Quem tem minimamente a ideia do que seja, vai falar assim, nossa, isso é muito complicado. Nossa, é trabalhoso demais. Nossa, vai demorar. Isso. E aí, gente, as pessoas desanimam. Se elas souberem o que é PCP, elas até desanimam. De falar assim, nossa, é muito difícil, não vai dar certo, não vai dar conta. Quem não conhece, passa a conhecer, tem a mesma impressão. Então, antes de falar que a gente precisava montar um setor de PCP, o que eu trabalhei? Eu trabalhei a base. Então, vamos organizar aqui estoque. Então, tá, primeiro passo do nosso projeto é organizar a base. Sem um estoque controlado, nada feito. Então, vamos trabalhar aqui melhorias de estoque? O que nós precisávamos melhorar no estoque? Todas as entradas, todas as saídas. Então, ao invés de eu olhar para o projeto como um todo, que realmente, sim, se você for olhar para o projeto como um todo, ele demora meses para ser implementado, o que a gente fez foi trabalhar com a base. Então, o que é a base? Eu preciso saber exatamente o que existe no estoque, eu preciso ter controle e domínio do estoque e preciso saber qual é a capacidade da fábrica. Então, foram esses os passos que a gente começou a fazer. E aí, gente, trabalhando a base, né, nesse caso a gente pegou um projeto chamado PCP, foi dividindo e fatiando esse projeto, de modo que ele pudesse ter partes menores e mais simples. Então, como dar entrada em estoque, como fazer a saída de estoque, como controlar as movimentações. E aí a gente foi fazendo esse detalhamento etapa por etapa. O estoque já estava controlado, em paralelo a gente fazendo medição de capacidade. Então agora a gente tem um pouco mais de bagagem, a gente tem um pouco mais de maturidade para falar de ordem de produção. Então a gente aumentou um pouco mais a dificuldade. Então, o processo de construção de PCP, que é extremamente complexo, ele foi subdividido em etapas menores, a ponto de que isso não assustava quem estava sendo envolvido no projeto. E o principal, gente, que a gente consegue demonstrar a evolução da solução. Então, se você falasse assim, a Aline foi contratada para implementar o PCP na empresa tal. Passaram-se 6 meses, o PCP está funcionando? Não. Mas a Aline está trabalhando 6 meses sem fazer nada? Pois é. Aí a gente não consegue demonstrar o resultado do nosso trabalho. Agora vamos fazer diferente. Olha, tem 6 meses que a Aline está contratada aqui para fazer o projeto de PCP. Qual que é a primeira etapa do projeto? Estruturação dos estoques. Está funcionando? Está funcionando, beleza. Então a gente já está num primeiro nível, numa primeira entrada, entrega, uma primeira etapa daquilo que precisa ser feito. Então, quando você subdivide processos, projetos, problemas, pode usar a mesma lógica, porque isso vai fazer com que você demonstre o resultado, demonstre o que você está fazendo, o passo a passo que está seguindo e reduza drasticamente o nível de complexidade. Então, não é muito mais fácil eu falar que vou controlar os estoques? Apesar de que dentro do controle de estoques ainda pode subdividir ainda mais. Eu vou trabalhar só a entrada, só a saída, só o armazenamento, organização. Tudo isso ainda podem ser subdivididos em mais pedaços ainda, em partes mais simples ainda. Então essa é a lógica. Afinal de contas, né, gente? Eu não poderia falar que tem um PCP implantado com um estoque bagunçado ou com uma capacidade não medida. Então, eu precisava construir a base para isso acontecer. E aí, quando a gente tem uma boa gestão de estoques, por exemplo, né, que é o nosso exemplo aqui, eu preciso entender se todas as entradas estão bem feitas, se todas as saídas estão bem feitas.
Nisso já é uma subdivisão muito mais simplificada do que falar assim, vou fazer gerenciamento de estoque. Não, vamos simplificar. Entrada, saída, organização, isso facilita muito mais. Então, toda vez que você se vir numa situação complicada, subdivide que isso vai funcionar. E à medida que você avança nessas tratativas, então vamos pensar, você está nesse projeto maior, como eu disse aqui, de implantar um PCP, só que você está na base ainda, tá? Melhorando todas as entradas de material. Quando você termina, ou seja, implementa essa etapa do processo, você consegue mostrar resultado, ou seja, você consegue mostrar o antes e depois de como era e como está efetivamente as suas entradas de mercadoria, sua acuracidade do estoque, o trabalho que você está fazendo ali como parte de um todo, mas que já tem um resultado muito efetivo. Então, você acaba conseguindo mostrar resultado de uma maneira palpável, consegue mostrar isso para o seu superior imediato, para as pessoas que estão ao seu redor, né, para os próprios funcionários que estão ali trabalhando com você. Você acaba ganhando mais confiança, que é claro, né, gente? Quando a gente trabalha e vê o resultado do nosso trabalho, a gente fica muito mais seguro, mais confiante. E a gente sabe que está no caminho certo, porque justamente o resultado está acontecendo. Aline, aí você pode falar assim, Aline, mas eu não sou ouvido pelo meu gestor não deixa eu implementar nenhuma melhoria. Então vamos lá. Você é gestor, né? Você já tem uma área que você gerencia. Você já tem essa certa autonomia. Concorda comigo que alguma coisa você consegue colocar em prática? Que seja pequena, assim, vamos medir a quantidade de autonomia que você tem aqui nesse momento. Então, antes de falar ou de tentar vender esse projeto enorme, imagina que a gente está aqui tentando vender um projeto bem grande para o seu gestor, pega aquilo que você tem autonomia para fazer, nessa subdivisão que você acabou de fazer dessas etapas, desse projeto, desse processo, coloca em partes do tamanho que você consiga atuar naquela parte. Então, digamos, você tem autonomia sobre os estoques, certo? Então, se você tem autonomia sobre os estoques, as melhorias de controlar todas as entradas você consegue fazer e consegue tomar decisão, certo? Todas as movimentações de saída você também tem autonomia de fazer mudanças no processo e de controlar, certo? Bom, se você já tem essa autonomia, nesse ponto que eu estou aqui dando exemplo, faz. Por quê? Já está dentro do seu domínio. Você não precisa pedir permissão para ninguém. Vai dar resultado para o todo. Porque nós estamos dividindo em pequenas partes. Vai dar resultado para o todo. Quando você já chega com algum resultado para o seu gestor, fala assim, olha, dentro da minha autonomia, eu fiz isso, e esta é a base para esse processo funcionar, para esse projeto funcionar. Beleza? Agora eu preciso subir de nível. Ou seja, eu preciso de um pouco mais de autonomia, ou eu preciso do seu aval para seguir adiante. Só, gente, que imagina, você já está chegando com o resultado na mão. Você já está chegando e fala assim, olha, eu já cheguei até aqui. Daqui para cima eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu apoio, eu preciso do seu aval, porque agora o projeto precisa de outro nível de autonomia. Gente, eu duvido que se você fizer dessa forma, o seu gestor ou não vai te ajudar ou não vai te dar autonomia. Eu tenho certeza que vai, porque imagine você, se um funcionário seu faz isso, dentro da microautonomia que ele tem ali dentro da operação da máquina que ele faz, né? Ele faz tudo que ele pode fazer dentro da autonomia que é dada para ele, e ele já chega para você e fala assim, olha, fiz tudo isso aqui, agora eu não posso ir mais porque isso aqui não está na minha autonomia. Você me ajuda? Eu posso fazer? Você me autoriza? Você participa comigo? Pensa você se você não participaria e não ficaria encantado de ver alguém fazer isso.